Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia de jejum, oração, silêncio, abstenção de carne. Devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Para nos ajudar nesse sentido, a liturgia nos mostra hoje o evangelho no qual São Mateus, o evangelista, narra sua própria conversão, seu encontro com Jesus, né? E existe nessa passagem uma simplicidade, uma objetividade, uma pureza tão simples e direta que nos ajuda a compreender quão belo é ser simples, quão belo é ser humilde. E a gente percebe que São Mateus aqui atendeu a um chamado que mostra para nós exatamente isso, que a busca pelo que é verdadeiro exige que esse caminho seja humilde, seja direto, seja honesto, seja sincero, rico, né, em um atendimento de verdade. E até então, Mateus talvez conhecesse grandes mestres, grandes doutores da lei, grandes judeus, homens de Deus, né, consagrados, mas o caminho proposto para cada um deles talvez fosse o orgulho, a altivez humana, conhecer de cor toda a lei e praticar à vista dos homens, mas não simplesmente para arrebatar o céu, mas para serem vistos, admirados. Afinal, a fama é o alimento buscado irascivelmente por aqueles que vivem suas paixões desordenadas, principalmente a da soberba da vida. Então, São Mateus escolhe de uma maneira diferente narrar sua conversão. Se a gente fosse pensar até no estilo linguístico, né, literário e tal, a gente vê que aqui não existe afetação emocional, não existe uma decisão superficial, mas uma decisão pronta e imediata, como se a vida de São Mateus fosse refletida por ele constantemente, né? Um homem interior, um homem que já tinha decidido e medido, né, a vantagem de permanecer aonde estava, fazendo o que fazia com as pessoas com que convivia, e a possibilidade de algo novo com aquele que dava um testemunho contundente demais para ser negado, visível e forte demais para ser derrubado, incontestável. E diante dessas duas opções, São Mateus fez uma escolha direta que parece não consultar sentimentos, né? Na nossa literatura atual, depois de passar por tantos períodos literários, né, como o romantismo, como o realismo, como naturalismo, como tantos estilos, né, literários, poéticos, de prosa e assim vai, a gente vê que o texto, né, aplicado aqui por São Mateus para a sua própria conversão é enxuto, né? Talvez porque não porque o estilo linguístico daquela época não tivesse poesia, dá uma olhada em Cântico dos Cânticos. Ele poderia ter usado de uma linguagem bem rebuscada, bem poética, bem bela, bem forte, como toda conversão é, de fato, mas ele usou algo aqui bem direto e por isso, né, tão belo, né? Não sei se quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele pensava quão belo esse texto poderia ser, mas a gente lendo hoje percebe que há uma verdade, uma beleza, uma eternidade tão grande nessas palavras que fazem esse texto extremamente belo. Então rezemos pedindo ao Senhor que nos dê um coração, né, uma alma pronta para esse texto e para que esse texto encoraje também a nossa vida interior mais robusta. Por quê? Quando Jesus passa, né, em nossa vida, como no dia de hoje, querendo uma resposta, né, se vamos segui-lo, se vamos abandonar a mesinha de impostos, é bom que que você tenhamos medido como está a nossa vida hoje e como de fato ela pode ser.
Que o Espírito Santo nos dê esta capacidade para meditar dessa maneira sobre esse Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. Quantas vezes passaste em nossa vida clamando uma resposta nova, uma mudança de vida, uma conversão autêntica, mas o fizemos esperar na lentidão que de poética e de bela não tem nada, né? Mas hoje, diante desse Evangelho, cresce em nosso coração a celeridade em vos dar uma resposta autêntica. Pois o teu chamado se fez ontem, se faz hoje, mas amanhã não temos ainda para contar. Dependemos da vossa graça inteiramente. Então o dia de aceitar o teu chamado é hoje. Dai-nos então um coração que aprenda, amadureça diante do teu convite e conte com a graça de hoje, como se dela tudo dependesse. Te pedimos isso por intercessão de São Mateus e da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. No Evangelho hoje, narrado em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, como eu disse, né, é um texto bem curto, bem enxuto, mas por isso mesmo de uma beleza sem tamanho. E ela diz o seguinte: naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vejam, o que eu acho esse texto tão belo? O que quem está escrevendo aqui, conduzido pelo Espírito Santo, é São Mateus. E a forma com que ele trata a si mesmo, né, e trata Jesus, é objetiva, é simples, é clara, é nítida, mas é muito forte. Ele poderia usar um texto bem rebuscado para dizer assim, ó: quando eu fui questionado, quando eu fui invadido, quando questionaram a minha honra, quando questionaram o meu valor na minha própria casa, né, diante dos meus convidados, quem se antepôs, né, diante de mim não fui eu nem meus amigos, mas meu Deus, meu Senhor, para dizer, né, que eu primeiramente fui convidado a uma coisa que ninguém antes me convidou. Pois todos os demais mestres e senhores e condutores e pastores e sacerdotes e mestres da lei e fariseus convidavam os mais puros, os mais santos, os mais limpos, os mais sadios, os mais ricos, os mais abastados, os mais belos, os mais felizes, os mais exitosos aos olhos dos homens. Mas pela primeira vez, eu fui convidado por alguém que sabe quão pecador eu sou. E aí, né, é desta maneira que São Mateus narra a si mesmo, com simplicidade, se chamando de pecador, se chamando de doente, se reconhecendo necessitado de Cristo, um homem que viveu até então atrás da mesa da coletoria de impostos, talvez fraudando, mas com certeza estando na posição de um homem que, a dever até do Estado, deveria usurpar do bem do próximo. Viver na usura, né? Ter um posto de evidência,
mas uma evidência má, uma evidência ruim, opressiva, danosa, enfim, corrupta, suja. E aí ele pôde comparar a vida dele, se até aquele ponto, né, ele continuaria ali até o fim da vida, sendo odiado por todos, mas principalmente odiado por si mesmo, né? Ou se ele reconheceria o chamado de um Deus que não se viu intimidado pelos seus defeitos, pela sua mediocridade, pela sua inconstância, pelo seu medo, pela sua sujeira, pelos seus pecados colocados à mesa. E ele evidencia aqui em todo o tempo o nome de Cristo. E o seu é apenas uma alegoria, né? Então, Jesus estava à mesa, né? Jesus ouviu a pergunta. Jesus respondeu aos fariseus. Jesus viu um homem chamado Mateus, né? Então, a ação, né? Toda a ação de ver um homem chamado Mateus, de parar na sua mesinha, de chamá-lo para seguir, né, é de Cristo. A de Mateus é só levantou-se e seguiu Jesus. Em Cristo, Mateus quer dizer que tem tudo então. Porque a sua única ação é levantar-se, ou seja, sair da posição cômoda que certamente é uma posição de pior espiritual e de ladeira abaixo, né? Porque todo homem que não se movimenta, ele está ladeira abaixo. Então, ele simplesmente se levantou dessa condição tão decaída e seguiu Jesus. Mas Jesus é tudo, né? Então é Jesus quem se aproxima, que chama, que clama, né? Esse Jesus que vai à sua casa, senta-se à sua mesa, recebe os seus convidados, né? E é Jesus também quem defende essas pessoas dos opressores, dos homens maus e injustos que não querem e não querem entender o que significa misericórdia. O que quer dizer misericórdia, né? Como diz Jesus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que quer dizer isso? É que Deus, realmente sendo tudo, sendo aquele que faz toda a ação aqui do Evangelho, Ele é tudo, Ele é o Senhor. E qualquer, né, atendimento que Jesus fizesse aos homens, sejam eles, por exemplo, os fariseus, ou os saduceus, ou os mestres da lei, os sacerdotes, os ricos ou os pobres, os oprimidos, as viúvas, os estrangeiros, o leproso, seja ele quem for que Jesus venha, Jesus vem por misericórdia. Ele que é Deus, que é superior, que é pleno, que é justo e bom, ele se rebaixa, se reclina, pois o nosso coração, seja ele onde estiver, está em condição de pobreza, de doença, de miséria, né? Então, todos aqui não têm saúde. Então, Jesus diz, entenda, entenda. Mesmo você que se acha, né, diferenciado dos demais, é por você que eu vim. Existem dois caminhos de você tentar, então, chegar a Deus. Você vai apresentar para Deus uma justiça sua mesma, uma bondade sua mesma, uma beleza sua, né? Você é justo, você é bom, você é, né, belo, você é são. Ou todos nós estamos feridos pelo pecado. Por isso, quando se diz aqui nesse versículo final, eu vim chamar não os justos, mas os pecadores, né? Então Jesus veio chamar a todos. E aqueles que estavam ali acusando Mateus e os outros demais cobradores de impostos e pecadores públicos, também o são, né? Então, todos, aqueles que estão acusando, como aqueles que estão jantando, todos são alvo do Senhor, né? A nossa ação é levantar dos nossos joelhos vacilantes, da nossa condição de fraqueza, de medo, de inconstância e seguir Jesus, porque Ele veio para todos nós. Então, não tente apresentar para o Senhor uma justiça sua, né? Uma beleza sua. Tudo que há de belo em nós até foi Ele mesmo quem fez. Não se faça Deus, né? Não se faça tão grande assim.
Grande na sua vida é só o amor de Deus. E como é grande, e como é gigantesco, e como é maravilhoso. Mas é só isso que é grande na gente, a misericórdia de Deus. É só isso. Por isso a ação de Mateus ela é imediata, porque esse homem serenizou suas paixões reconhecendo essa verdade. E essa é uma verdade que a gente precisa reconhecer no dia de hoje. Serenizar todas as outras paixões pensando nisso. Como é bom, né? Pela primeira vez, que alguém tão importante, que alguém tão bom e misericordioso tenha decidido me chamar justamente porque eu sou pobre, pecador, porque eu sou indigno, porque eu estou sujo, doente e eu preciso de ajuda. Graças a Deus, ninguém veio a mim achando que eu tenha justiça, beleza ou algo de eterno, né? Ou algo de bom que não tenha sido dado por Deus. Graças a Deus. Finalmente chegou alguém que me chama para a vida como ela deve ser. E a esse alguém eu tenho que devotar a minha levantada e a minha vida. Por isso que eu acho esse evangelho tão bonito. Você pode ficar meditando nele aqui o tempo inteiro, né? Uma vida, várias vidas, todas as vidas cabem nesse evangelho. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Então, Jesus veio por você. Deus abençoe você, tenha um santo dia, ótimo final de semana. Um grande abraço.